é nessa fase das operações formais onde a criança começa a tirar suas conclusões tirar conclusões da lógica de uma forma abstrata e sistemática. E também é caracterizado por extrair conclusões de experiências. Assim, ele vai fazer a experiência e tirar suas próprias conclusões. Antes dos 7 anos, as crianças têm dificuldade de equilibrar peso em uma balança. Elas são conscientes que o equilíbrio é possível, mas suas tentativas de obtê-lo são sempre na base de correções sucessivas por ensaio e erro. A compensação do equilíbrio nunca é sistemática. Após os 7 anos, que é no período das operações concretas, as crianças descobrem que um peso pequeno colocado mais distante do centro pode equilibrar um peso maior colocado próximo ao centro. Elas aprendem a igualar pesos e comprimentos de forma sistemática, mas elas não coordenam as duas funções de peso e distância com uma proporção. É só em torno dos 13 anos de idade que a compreensão do princípio da proporção é entendida, que ocorre quando a criança torna-se consciente que o aumento no peso de um lado da balança pode compensar o aumento na distância em que um peso é colocado em relação ao outro do outro lado. Portanto, o desenvolvimento do conceito de proporção de uma criança é consistente com o seu desenvolvimento conceitual geral. Em diferentes idades, se encontrar as diferenças qualitativas dos esquemas de proporção. No estágio das operações concretas, a criança já consegue utilizar os dois tipos de reversibilidade para resolver problemas de conservação, a inversão e a reciprocidade. Mas é apenas no estágio das operações formais que ela vai fazer uso da inversão e da reciprocidade de forma coordenada. A probabilidade não é construída antes do estágio das operações formais. A criança deve dominar pelo menos 2 operações próprias desse nível. Ela deve ser capaz de aplicar um sistema combinatório que a capacita a levar em consideração todas as combinações possíveis dos elementos dados. E deve ser capaz de calcular proporções, embora as elementares, de sorte que ela possa aprender o fato, que ilude os sujeitos dos níveis anteriores, de que as probabilidades, como 3 por 9 e 2 por 6, são equivalentes. E não é antes dos 11 ou 12 anos que a criança compreende as probabilidades combinatórias. Piaget em Elder, 1969. Com o desenvolvimento das operações formais, surge a capacidade de raciocinar sobre, de pensar sobre o hipotético, o futuro e de refletir sobre o próprio pensamento, ou seja, pensar sobre o pensamento. Quando motivadas a agir assim e de posse do necessário conteúdo, as crianças com o raciocínio formal podem raciocinar de forma tão lógica quanto os adultos. Uma das principais diferenças afetivas entre o pensamento do adolescente e o do adulto reside no fato de que, inicialmente, no uso das operações formais, o adolescente aplica o critério de pura lógica no julgamento dos eventos humanos. Nisto consiste seu egocentrismo. Aos adolescentes falta uma apreciação completa do modo como o mundo está organizado, de posse da capacidade de formular hipóteses intermináveis. Um adolescente também acredita que o que é lógico é o melhor. Eles ainda não distinguem entre o mundo lógico e o mundo real. A personalidade é a segunda característica mais importante para o desenvolvimento afetivo da criança. E a adolescente, nessa fase, quando ela começa, é o momento onde ele começa a sentir que os sentimentos das pessoas começam a se desenvolver. Até os 12 anos ou mais, os sentimentos são de uma espécie concreta, dirigidos a objetos ou a outras pessoas. Tais valores, à medida que as crianças os colocam sobre ideias, com frequência tratam-se de valores de outras pessoas. E são esses sentimentos que são desenvolvidos durante o estágio operacional concreto que são autônomos. E assim, eles começam a ter ideias sobre suas ideias. Dessa forma, eles vão se libertar do concreto para poder pensar nas imagens que estão na sua memória e trabalhar com elas. A formação da personalidade começa na metade da última infância, dos 8 aos 12 anos, com a organização autônoma das regras e valores, e com a afirmação da vontade quanto à regulação, e a organização hierárquica das tendências morais. Piaget, 1965. Piaget dizia que havia a diferença entre o eu e a personalidade. Ele dizia que o eu era voltado mais para o nosso íntimo,
né, para dentro de nós. E que a personalidade era revertida para o mundo exterior, para o social. Para Piaget, a personalidade é um conjunto de valores construído de forma autônoma. Para que se passe para a vida adulta, não é necessário apenas o desenvolvimento das operações formais, mas também de um conjunto próprio de valores. Nesse sentido, a personalidade é uma combinação de esforços para acomodar-se à vida adulta pelo desenvolvimento pessoal de um papel social permanente. O eu começa a se desenvolver nos primeiros anos de vida. Porém, Piaget dizia que a personalidade vai se finalizar durante a adolescência. Isso também nos traz a outra ideia de que o eu vai se adequar ao mundo real, a esse mundo que a gente vive, de uma forma a se adaptar ao mundo mesmo. E ele vai fazer isso de uma forma inconsciente, porém muito ajustada e muito simples. A personalidade implica cooperação e autonomia pessoal. Ela é oposta à completa ausência de regras e à completa heteronomia, mesquinha submissão às imposições externas. Piaget, 1967. A personalidade, então, é o resultado da adaptação do adolescente ao mundo social adulto. O desenvolvimento do raciocínio moral tem início no estágio sensório-motor e alcança seu mais alto nível quando o desenvolvimento das operações formais e o desenvolvimento afetivo estão consolidados. No início das operações formais, por volta dos 11 ou 12 anos, a maioria das crianças constrói uma compreensão de regras relativamente sofisticada. As regras do jogo passam a ser vistas como fixadas a qualquer momento por acordo mútuo e podem mudar mediante este acordo. Desaparece a crença inicial de que as regras são permanentes e impostas exatamente por uma autoridade. Neste estágio, as regras são do conhecimento de todos e contam com o acordo de todos. Os adolescentes reconhecem plenamente que as regras são necessárias para a cooperação e para a participação efetiva no jogo. De mentir. No estágio anterior, as crianças percebem a mentira como algo errado. Mesmo erros involuntários são vistos como mentiras. No quarto estágio, após os 10 ou 11 anos, as crianças começam tipicamente a reconhecer em seus julgamentos o papel das intenções e no que constitui uma mentira. Neste nível de julgamento, a mentira é definida como alguma coisa como intencionalmente falsa. É nesse estágio que começa uma completa apreciação das intenções nos julgamentos morais. Piaget observou que evitar a punição passa a ser um motivo considerado pelas crianças para não mentir. Depois, há uma separação do conceito mentira e do conceito punição. Piaget analisou que as intenções tornam-se o principal critério para avaliar a mentira.
Ele diz que tanto as relações de coação como as de cooperação são importantes. Em primeiro momento, a coação se faz necessária para que a criança conheça as regras e tenha noções sobre o bem e o mal, o certo e o errado, para que depois, então, o espírito de cooperação possa ser construído através do respeito mútuo e da reciprocidade. A criança reconhece que não mentir é necessário para a cooperação. Primeiramente, uma mentira é um ato errado porque ela é um objeto de punição. Se a punição for removida, ela será permitida. Finalmente, a mentira é considerada errada porque ela entra em conflito com a confiança mútua e com a afeição. Assim sendo, a consciência da mentira torna-se gradativamente internalizada e a hipótese mais provável é que ela é internalizada sob a influência da cooperação. Piaget, 1965. Justiça. Piaget sugeriu que o conceito de punição justa começa a ser construído apenas depois que emerge a compreensão das regras, em geral por volta de 7 ou 8 anos. Os conceitos de regras são desenvolvidos à medida que as crianças interagem com as outras. E tudo isso acontece simultaneamente com o declínio no egocentrismo intelectual e o aumento da capacidade de ver o ponto de vista dos outros. No julgamento moral, nós observamos uma evolução que vai dos julgamentos não sociais para os julgamentos sociais. Em todos os domínios que estudamos até agora, o respeito para com o adulto diminui em favor das relações de igualdade e de reciprocidade entre as crianças. É perfeitamente normal que no domínio da retribuição, da punição, os efeitos são o respeito unilateral, egocentrismo, tendem a diminuir com a idade. O que permanece da ideia de retribuição é a noção, não aquela segundo a qual se deve compensar a ofensa por um sofrimento proporcional, de que se deve fazer o agressor entender, por meio das medidas apropriadas, a falta em si e em que a medida ele quebrou o limite da solidariedade. Piaget concluiu que existem 3 principais períodos no desenvolvimento dos conceitos de justiça. O primeiro, que vai até os 7 ou 8 anos mais ou menos, justiça está ligada à autoridade. A criança vê como certo aquilo que o adulto mostra para ela como que é certo. E não há distinções de justo ou injustos, bem como entre a noção de dever e desobediência, a criança considera a punição como justiça. O segundo período, entre 8 e 11 anos, surge em torno do conceito a cooperação e a reciprocidade. É considerada como base apropriada para a punição. Uma ênfase maior é colocada na igualdade da punição, já que as leis não interpretadas igualmente para todos e que todos devem receber a mesma punição, pelo mesmo feito, independente da circunstância. A igualdade é tida como mais importante que a punição. A punição expiatória não é mais considerada justa. No terceiro período, geralmente com início por volta dos 11 ou 12 anos, a reciprocidade permanece a base para os julgamentos sobre a punição, mas agora as crianças consideram as intenções e as variáveis situacionais ao formular os julgamentos. Piaget chamou isso de equidade. A punição não precisa mais ser do ponto de vista quantitativo, mas sim igualmente atribuída. Por exemplo, crianças mais novas não podem ser consideradas responsáveis como as crianças mais velhas.